Bom dia, caros alunos, mais um encontro com a história, né? A gente vai dar continuidade, após a gente sair de um período iluminista, a gente vai dar entrada agora às revoluções inglesas no século XVII. Tá, o que foi essa revoluções inglesas no século XVII, né? Também conhecida como Revolução Burguesa, né? Alguns historiadores colocam como Revolução Burguesa, porque é todo um contexto, são vários movimentos incluídos nessas revoluções que a gente vai ver. Então, a Revolução representou a primeira manifestação e crise do sistema da época moderna, identificado como absolutismo. A partir daí, o poder da monarquia severamente foi limitado e cedeu a maioria do seu poder, que chamava prerrogativa, ao parlamento, que instaurou um regime parlamentarista que permanece até hoje. Iniciamos aí a era da dinastia Turdo, né? Essa era da dinastia Turdo teve seus principais representantes o rei Henrique VIII e a sua filha Elizabeth I. Primeiro a gente vai ver tudo que iniciou, né, dessa disputa, né, sobre essa questão dessa era da dinastia Turdo, né? Começou tudo pelo governo na Inglaterra, no final do século XV até no início do século XVII. Esse período da Inglaterra passou por grande desenvolvimento econômico e transformação política, mesmo com o parlamento atuante, os reis, né, que é o Henrique VIII e sua filha Elizabeth I, dessa dinastia, conseguiram fazer uma aliança e impor as suas decisões a todas as camadas sociais e grupos religiosos do país. Com isso, essa autoridade da coroa ganhou força e a Inglaterra se tornou a potência comercial e marítima, né? Esses principais representantes da dinastia, como falei, o rei Henrique VIII assumiu o trono em 1509 e teve um papel importante ao romper com a Igreja Católica. Só que em 1534, né, ele fez o parlamento votar o ato da supremacia, né, que provocou, né, e proclamou ele como chefe da igreja inglesa e conhecido mais na frente como a igreja anglicana, confiscando assim os bens da igreja católica na Inglaterra e forçando, com essa confisca desses bens da igreja católica, a coroa vendeu aos nobres burgueses do reino. E o papel da sua filha, Elizabeth I, no governo foi o seguinte: ela começou a fortalecer o absolutismo inglês, já que ela seguiu os passos do seu pai. Como ela fez isso? Com a sua autoridade real, ela controlou a disputa política e religiosas entre os católicos protestantes, estabelecendo assim relações com o parlamento e conseguiu com isso que a igreja anglicana fosse a igreja oficial do país. No outro momento, a Elizabeth I também ela conseguiu desenvolver o comércio e a indústria naval inglesa. Mas como? Após ela derrotar as Forças Armadas Espanholas em 1588, ela conseguiu que a Inglaterra fosse realmente se tornando a maior potência marítima do mundo. E a partir desse momento, a expansão dessa potência inglesa favoreceu os grandes burgueses e teve que acúmulo de fortunas e também favoreceu a que eles pudessem explorar o comércio e também ter a pirataria. Com isso, esses burgueses foram realmente beneficiados com essa concessão de monopólio e já tendo esse direito exclusivo de fabricar e comercializar determinados produtos. Tudo isso nessa era da dinastia Turdo aí. Essa prosperidade dessa área de dinastia foi a questão econômica da Inglaterra, graças ao poder absoluto da era da dinastia Tudor, também com as medidas tomadas tanto com Henrique VIII como a Elizabeth I. Então, esse desenvolvimento da manufatura, política mercantilista e pirataria realizada sobre os navios estrangeiros enriqueceu grandes mercadores. Com isso, a manufatura e os prestadores de serviços tiveram grande avanço. Do outro lado, os burgueses ricos apoiavam a monarquia, porque foram beneficiados, né, com a concessão de monopólios, né, comerciais e gerando assim altos lucros. Também surgindo aí nesse período da dinastia a camada proprietária rurais, conhecida como gentry. Esse gentry era oriundos, eram pequenos proprietários rurais, né, que a partir do momento que esses pequenos proprietários rurais tiveram uma aquisição de terras confiscadas da Igreja Católica, que foi vendida a eles pelo rei Henrique VIII. Essa aquisição de terras conquistada e vendida a esses
gentes, que eram proprietários, pequenos proprietários rurais, eles começaram a desenvolver, né, perspectiva de terras, né, a partir de novas nobrezas foram destinadas principalmente à criação de ovelhas e fornecimento de lã, aumentando assim a manufatura de tecidos, né, e desenvolvimento econômico dessa primeira fase, bem aí, dessa política chamada política de cercamento, né? Essa política de cercamento deu início a isso aí. Após as terras comunais, até então foi utilizada a maneira coletivas para pastoreio, e pesca, que teve uma obtenção maior desses lucros de lenha, né? E passaram a ser cercado por participação no século XVI. Ao final da dinastia Toro, deu início à dinastia Stuart, né? Que foi muito conflitos nessa era da dinastia Stuart. A gente vai entender por quê. Após a morte da rainha Elizabeth I, né, em 1603, encerrando a dinastia Toro, ela não deixou herdeiro ao trono inglês. Com isso, foi o que? Assumido por um primo dela, monarca Jaime VI da Escócia, membro da família Stuart. Ele assumindo o trono, a Inglaterra começou a assumir o trono da Inglaterra. Com isso, ele teve também a ajuda do Jaime I, iniciando assim uma nova dinastia Stuart. Jaime I, que a gente está vendo bem aí, que gerou muitos conflitos com ele, com seu desenvolvimento na sua era. Ele reinou de maneira absolutista, segundo a teoria francesa do direito divino dos reis, ele colocando-se como um representante de Deus. Durante seu governo, ele adotou medidas religiosas, econômicas e políticas que desagradavam boa parte da população. Com isso, gerando bastante conflitos, crises na coroa e parlamento. Esses conflitos dessa era Stuart foi tudo por conta que levaria à Revolução Inglesa. E a partir daí, fazendo que também uma fase da religiosa, por conta desses conflitos, ele teve uma conspiração da pólvora em 1905. Né? O Jaime I foi chamado, né, com essa conspiração da pólvora em 1905, foi planejado um grupo de católicos que estava insatisfeito da sua distribuição de privilégios, e esse movimento tinha como objetivo provocar a morte do Jaime I. Aí as pólvoras, né, barris de pólvoras, escondidos debaixo do parlamento, né, só que a partir do momento ele foi descoberto, né, essa conspiração, e todos que estavam envolvidos foram mortos. Jaime I enfrentou agitações e revoltas camponesas também, gente, pedindo que suas terras, como cercamento, estavam sem trabalho e famintos esses camponeses. Além disso, a monarquia criou atributos com o parlamento, ao tentar aumentar os impostos. Tudo isso foi a crise, né, que levou, né, o conflito dessa era da dinastia do Jaime I na dinastia Stuart. A Revolução Puritana, que faz parte do contexto das revoluções inglesas, né, como eu falei para vocês desde o início, né, foi em 1625. Carlos I assumiu o trono da Inglaterra e ele reestabeleceu a cobrança de impostos, né, navais sobre as cidades costeiras, impondo assim aos presbiterianos da Escócia regras, né, da Igreja Anglicana. Ele tinha um autoritarismo do novo governante e agravou o conflito entre a coroa e o parlamento também. Em 1942, o rei mandou invadir o parlamento, provocando assim uma guerra civil no país. De um lado, o rei estava com a alta nobreza católica e anglicana. Do outro lado, o parlamento se colocava os pequenos proprietários de terras e pequenas nobrezas rurais, que eram os gentris, e a nova burguesia mercantil, e donos de manufaturas e maior parte dos presbiterianos. Eles eram apoiados ainda pelos grupos mais radicais, formados pelos setores excluídos da sociedade que lutavam pela democracia política e pela organização, né, dos pobres, gente, na comunidade coletiva. Com tudo isso, o direito dos camponeses à terra, pela liberdade também religiosa. Então, a República Puritana, né,
Após 7 anos de conflito, o exército do parlamento, comandado pelo puritano Oliver Cromwell, pretendeu e julgou e executou Carlos I. A vitória de Oliver Cromwell, inaugurou a República Puritana. Já a Revolução Gloriosa foi em 1660, com Carlos II. A dinastia Stuart voltou ao poder. Simpático, a Igreja da Roma, o rei acabou com as leis de restrição e atuação dos católicos. A partir daí, Jaime II, seu irmão e sucessor também ao trono, restaurou o poder do catolicismo na Inglaterra. Essas reações dos anglicanos e dos puritanos foram intensas em 1688 ao parlamento, apoiado por comerciantes e financiados por proprietários rurais que dispõem do Jaime II e colocou o trono de Guilherme Orange e holandês protestante, que esse episódio ficou marcado com a Revolução Gloriosa. Então, esses acontecimentos marcam a Revolução Gloriosa e a partir daí faz parte das revoluções inglesas. Então, todas essas sínteses desse resultado de aliança entre os burgueses, urbanos, nobreza capitalistas, rurais, gentris que se aliaram ao torno do parlamento, assumiu um controle realmente dos estados ingleses e a partir daí eliminando as restrições mercantilistas e barreiras de avanço de cercamento e criação de condições para o desenvolvimento acelerado do capitalismo na Inglaterra, tornando assim um campo de atuação das cidades. Tudo isso ocorreu nessa Revolução Gloriosa. Então, vimos um pouco sobre a questão da Revolução inglesas, que foi um contexto, que foi vários movimentos acoplados a essa revolução, tanto a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa. Vimos também a questão das dinastias. Então, muito obrigado. Se puder, fique em casa.